Dos principais pilares da leitura da ação do preço, ou seja, da análise gráfica, da análise técnica clássica, é o conceito da reversão da tendência. Ou seja, primeiro princípio é você entender o que valida uma tendência, né? E também o conceito de reversão da tendência. E nessa aula eu quero falar com você sobre o princípio da reversão da tendência. E eu acredito que não existe nenhuma outra abordagem, né, com tanta propriedade que nós podemos falar sobre esse assunto, sobre o que Charles Dow trouxe para nós dentro da sua teoria, né? Em vários pontos que ele citou dentro da sua teoria, um desses pontos foi que a tendência é válida até que a reversão seja confirmada. Então é muito importante para você realmente saber identificar todo o processo de início, né, de maturação e de final de uma tendência, seja uma tendência de alta, seja uma tendência de baixa, seja um ciclo, por exemplo, que está se desenrolando somente no intradiário, seja um ciclo que vai durar algumas semanas, ou até mesmo alguns meses, até mesmo alguns anos. A abordagem se aplica da mesma forma, mas com uma diferença de fractais menores ou de fractais maiores. Mas o que eu quero compartilhar aqui com você nessa aula, basicamente, é o conceito de reversão de uma tendência, ou seja, quais são os sinais que muitas vezes o gráfico ele vai nos proporcionar, indicando que existe ali uma grande possibilidade de uma reversão de tendência iminente, ok? Bem, vamos lá que eu quero compartilhar com você aqui a tela. Eu vou começar aqui com esse exemplo, utilizando a própria estrutura do TradingView como lousa, e depois nós vamos para alguns exemplos gráficos, inclusive eu quero pegar um exemplo de uma operação que nós fizemos hoje no índice que rendeu 550 pontos para nós dentro do Day Trade, ok? Então o Charles Dow falou que o conceito de uma tendência né, quando você tem uma tendência de alta, o mercado ele se desenvolve fazendo topos e fundos ascendentes. Eu acredito que até aqui você tem total conhecimento como isso. E você sempre vai ter então o princípio de um movimento impulsivo, seguido de um movimento corretivo que vai retrair parte desse movimento de alta, tá? Só que chega em um determinado momento dessa tendência que o mercado ele vai começar a deixar alguns sinais de exaustão, alguns sinais de falha, que pode, consequentemente, estar indicando ali a iminência de uma possível reversão, tá bom? E o que valida esse princípio de reversão? Bem, o que seria antes um cenário de que você começa a notar possíveis cenários de exaustão se formando em uma determinada tendência em vigor? Tá? Aqui eu não quero entrar sobre questão de tempos gráficos. Você pode adotar esse exemplo aqui acontecendo num gráfico de 5 minutos, e você pode adotar esse exemplo aqui também acontecendo num gráfico diário. Então, eu abordei com esse título de Day Trade, porque basicamente eu vou usar como base a operação que nós fizemos hoje no Day Trade, mas você pode aplicar isso aqui da mesma forma num gráfico diário, num gráfico semanal, que vai funcionar perfeitamente bem, tá? E eu digo que melhora até, inclusive, por causa do tamanho do fractal e, consequentemente, da validação dos eventos que você tem nesses tempos gráficos maiores, que é muito mais relevante que um gráfico intradiário. Então, o primeiro ponto é, o que valida uma tendência? Dentro de uma tendência de alta, o que valida uma tendência de alta são, né, as renovações de topo e de fundo. Então, você tem aqui o mercado fazendo um movimento impulsivo, um movimento corretivo. Sempre que você olhar para esse princípio de movimento impulsivo, movimento corretivo, você sempre vai dizer que todo movimento impulsivo ele é um movimento de 100%. Repito, todo movimento de impulsivo, ele é um movimento de 100%. Quando você entende que todo movimento impulsivo, ele é um movimento de 100%, você entende que todo movimento contrário, que é um movimento corretivo, ele vai retrair parte desse movimento impulsivo. Então você tem movimento impulsivo de 100%, movimento corretivo que retraiu, por exemplo, 38% de Fibonacci, 50% de Fibonacci, 61,8% de Fibonacci, e aí você vai introduzir Fibonacci, né, que advém da escola de Elliott, para facilitar essas leituras de retração, ok? Eu não vou adentrar aqui em Fibonacci, mas se você quiser, deixa aí nos comentários uma possível, né, possibilidade de eu gravar uma aula de Fibonacci. Comenta aí que você acha interessante essa aula de Fibonacci, que eu posso avaliar, sim, entre as próximas aulas que eu estarei compartilhando aqui no YouTube, ok? E quando se trata desse princípio de movimento impulsivo, movimento corretivo, ou seja, movimento de 100%, movimento corretivo, a primeira evidência que você tem de uma reversão, nem sempre esse evento ele vai se validar dentro de uma tendência vigente, mas na maioria dos casos você vai ter esse evento. E qual que seria a primeira grande evidência que você tem de um processo de reversão? Ou seja, a reversão ainda ela não aconteceu,
mas você já tem uma grande evidência, você já tem um grande sinal baseado na ação do preço que evidencia a possibilidade de uma reversão eminente se formando naquele ativo. Seria basicamente o conceito da anulação do último movimento. Então, por exemplo, dentro de uma tendência de alta, a partir do momento que ele faz um movimento que até então tem uma característica de um movimento impulsivo, como esse movimento ou como esse movimento, e em seguida ele anula em 100% esse movimento, aqui você tem que abrir a atenção para esse evento aqui que você pode ter possivelmente uma estrutura de reversão se formando. O oposto é verdade, então você tem ali um movimento de baixa, que você entende que é um movimento impulsivo, certo? E aí, de repente, o que acontece? Ele anula esse último movimento de baixa. Aqui também você tem a possibilidade de que um possível evento de reversão esteja se formando. Perfeito? Bem, ok, outros exemplos que você vai ter também, como por exemplo, possíveis sinais de que uma reversão da tendência está se desenvolvendo, está em vigor, está começando a se estruturar, é quando você não tem a renovação de um topo dentro de uma tendência de alta e quando você não tem a renovação de um fundo dentro de uma tendência de baixa. Então aqui nesse exemplo, observa que primeiramente ele tenta renovar topo, ele falha. Então você já tem um primeiro opa, que é o momento que você já começa a dar atenção aqui para essa falha. E aí, de repente, na hora que ele volta, você observa que ele anula esse último movimento de alta. Qual o movimento de alta? Esse último movimento de alta. Então, você tem aqui, possivelmente, né, um processo de reversão se estruturando aqui no gráfico, ok? Bem, esse é um dos exemplos. E aí, o que caracteriza esse exemplo aqui? No caso dele, fazendo a quebra dessa região que nós chamamos de linha de pescoço, ou neckline, vai se validar um topo duplo, tá? Mas alguns outros exemplos clássicos de reversão, ele pode se formar, como, por exemplo, a estrutura de um triângulo, por exemplo, descendente, a estrutura de um ombro, cabeça a ombro, são vários os eventos que validam esse processo de reversão, tá? Mas o ponto agora é o quê? O que vai realmente validar em 100% essa reversão da tendência? Então você viu que eu deixei aqui para você alguns sinais de que ele começa a evidenciar que a possível tendência de alta nesse exemplo, e o oposto é verdade para uma tendência de baixa, ela está começando a chegar ao seu fim, né? Ou seja, ele está com muitos sinais técnicos que indicam que existe ali uma possível exaustão naquela tendência vigente, que um processo de reversão pode começar a acontecer. Mas você precisa entender o conceito que valida realmente a reversão da tendência, como foi descrito na teoria de Charles Dow, ou seja, a tendência é válida até que a reversão seja confirmada. E bem, por mais que esse exemplo ele pareça ser muito simples, eu percebo que muitos traders, né, que estão no mercado há algum tempo, e eu tive muitos exemplos de alunos que passaram comigo, já vindo de alguns cursos, de algumas mentorias, e algum tempo de mercado não tinham conhecimento sobre esse princípio clássico de reversão de uma tendência. Então, vamos pegar novamente esse raciocínio que Charles Dow trouxe para a gente. Charles Dow falou assim, a tendência é válida até que a reversão da tendência seja confirmada. Então você concorda comigo que a partir do momento que eu tenho o mercado anulando aquele último movimento que até então era um movimento impulsivo, nesse exemplo de uma tendência de alta, seguido de um pivô contrário àquele pivô que estava se desenvolvendo, eu tenho aqui o que eu posso chamar de um evento completo de reversão. Lembra? Aqui, por exemplo, você vai estar olhando esse exemplo em um determinado tempo gráfico e talvez isso aqui num tempo gráfico maior não vai estar se validando. Mas aí vem aquele conceito do fractal. Você, por exemplo, você tem uma reversão que está se iniciando lá nos 5 minutos, que depois ela vai começar a fazer mais contexto lá nos 60 minutos. Ela vai começar a se validar nos 60 minutos. Ou seja, então você tem aqui, nesse momento, você tem a validação de uma tendência. Nesse momento aqui você tem a validação de uma tendência. Calma aí. Olha só, o mercado aqui faz uma renovação de fundo, então você tem aqui uma tendência de baixa, né, válida. A partir do momento que ele tenta fazer uma renovação de fundo e falha, né? Ou seja, você tem aqui nesse primeiro momento, você tem aqui um processo de atenção. Por que atenção? Porque ele anulou o último movimento de baixa, que até então era uma tendência, dentro de uma tendência vigente. E aí qual que é o momento que ele valida esse processo de reversão? A partir do momento que ele aciona esse pivô de reversão. Bem, o outro ponto aqui importante é, nem sempre uma reversão de tendência, ela vai se dar de forma tão específica como eu estou mostrando aqui.
às vezes o que vai acontecer? Ele simplesmente vai fazer um movimento impulsivo e no próximo movimento ele já vai sair anulando aquele último movimento impulsivo, inclusive perdendo a mínima ou a máxima dele se for uma tendência de baixa, ok? Então nem sempre ele vai primeiro construir esse processo de anulação de 100% do movimento e reversão. Às vezes ele já vai anular sem mesmo construir um evento completo de reversão. Mas indiferente do que aconteça, ele anulando o primeiro movimento em 100% ou ele já quebrando toda aquela estrutura de movimento e depois construindo um evento completo, o que valida a reversão de uma tendência de baixa, cujo ela se valida através dos topos e fundos descendentes, é um pivô de reversão de alta, ou seja, no momento que ele faz um topo e um fundo mais alto que o anterior, e aí você tem a validação dele aqui, tá bom? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aqui, qual que é o momento que ele valida essa reversão da tendência? Justamente quando ele faz aqui a ruptura dessa região que nós podemos considerar, nesse exemplo aqui, um padrão de neckline, ok? Perfeito? Bem, dito isso, eu quero compartilhar com vocês aqui agora um exemplo que nós executamos no dia de hoje, um trade que nos rendeu 550 pontos aqui dentro do mini índice, no pregão da Bovespa, tá? Então, olha só, o mercado ele iniciou no pregão de ontem, no pregão de segunda-feira, ele adivinha de uma tendência de baixa, ele vinha de uma tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, olha só, todo o processo de validação acontecendo, tá? E aí você vê que aqui, de repente, o que ele faz? Ele abre com um pequeno gap de alta, ele faz um movimento de alta. Se você observar esse movimento de alta, ele basicamente, quase que em 100%, ele já desconstruiu aqui todo esse movimento. Então, olha só, basicamente aqui, ó, quase que em 100%, ó, ele já desconstruiu, vamos considerar até aqui, ele já desconstruiu aí todo esse movimento de baixa. Então, a probabilidade de que um evento de reversão maior, ou seja, o que eu chamo de evento de reversão macro, estivesse iniciando aqui no índice era muito grande. Ou seja, e aí a partir do momento que ele fez o rompimento dessa região aqui, e isso sucedeu no outro pregão, né? Ele deu para a gente a validação completa de reversão de uma tendência. Claro, observa que dentro de uma informação menor de espaço do tempo, da leitura da ação do preço, você tem aqui os pivôs que vão se desenvolvendo de forma, né, descendente. Você vê que ele começa a entrar num processo de deriva. Se você pegar qualquer indicador aqui, como por exemplo o RSI, né, o IFR, ou por exemplo estocástico, ou até mesmo o volume, você vai começar a notar muitas vezes uma diferença nessa estrutura. Olha só, então você tem o mercado aqui fazendo topos e fundos descendentes, e você vê que aqui, ó, no indicador ele já estava começando a dar um sinal de divergência, tá? Bem, você não precisa do IFR ou qualquer outro indicador oscilador para você notar isso aqui, mas aí vem realmente a maestria de você ter a leitura da ação do preço, ok? Bem, aí você vê que nesse dia operacional ele cria aqui um evento de reversão, só que é uma estrutura menor de reversão, mas não deixa de ser um pivô de reversão, porque olha só, ele vinha fazendo topos e fundos descendentes, ele abre com gap e estrutura esse pequeno pivô e entrega esse movimento de alta, perfeito? Só que aqui, ao longo desse mesmo dia operacional, você vê que ele entrou num processo de lateralização e ele não conseguiu romper a máxima que até então ele tinha deixado na parte da manhã. E aí no dia seguinte, exatamente nesse momento aqui, ó, ele começa a validar esse evento maior de reversão. Então você tinha aqui um evento de reversão menor, que aconteceu somente nos 5 minutos, ou seja, se eu for lá no gráfico de 60 minutos, eu não ia conseguir observar um evento de reversão acontecendo lá nos 60 minutos, e você teve, no outro dia, no outro pregão, um evento completo de reversão, onde ele não só se validou nos 5 minutos, mas também como ele se validou nos 60 minutos. E olha só, você tem aqui nos 60 minutos um pivô de reversão sendo acionado, né, após uma longa tendência de baixa. Então, a partir desse momento, você tem um grande alerta aí para você começar a olhar para esse ativo, não mais na ponta vendedora, mas talvez na ponta compradora, até que também um novo sinal de reversão aconteça, como por exemplo ele fez aqui no dia de hoje. Uma estrutura menor, né? Mas ele validou esse processo também de reversão no dia de hoje, ok? Bem, e aí você vê que o mercado ele vai fazendo topos e fundos ascendentes. Então olha só, ele faz um movimento impulsivo, faz aqui uma pequena correção, e aí ele vai se desenrolando nesse processo de topos e fundos ascendentes. Bem, e aí olha só o que acontece aqui. Nesse mesmo dia ele deixa essa máxima, ele tenta fazer uma renovação dessa máxima, olha só o exemplo que eu estava dando agora há pouco, ele tenta fazer uma renovação dessa máxima e aí você vê que ele não consegue.
né? Ou seja, ele não só falha em fazer uma renovação da máxima, ok? Mas como também ele já anula 100% desse último movimento principal de alta. Ou seja, qual foi o último movimento de alta? Esse último movimento de alta. Então você vê que aqui, ó, ele parecia que estava estruturando o quê? Um possível pivô para dar continuação à tendência de alta. Só que ele falha, ele não consegue renovar topo, e depois o que acontece? Ele, no mesmo dia, ele já anulou 100% desse movimento aqui. Só que observe que aqui ele ainda está num processo, ainda de reversão de uma tendência, mas ele ainda não validou essa reversão. Ou seja, se você considerar uma estrutura maior aqui, ele ainda não validou essa reversão. Então ele anulou somente esse movimento, mas ele não conseguiu criar o evento completo de reversão, que é o quê? O pivô de reversão, tá bom? E aí você vê que ainda no final do dia ele faz um movimento de retração desse movimento de baixa. Você pode traçar Fibonacci aqui, você vai ver que provavelmente ele corrigiu de 50% a 61,8%, tá bom? Aí no dia de hoje, exatamente no pregão de hoje, primeiro candle do dia, ele valida pra gente o evento completo de reversão. E esse evento completo aqui de reversão não só se deu ao pivô de reversão, ou seja, deixa eu desenhar aqui esse pivô de reversão. Então, olha só, ele não só se deu, é uma estrutura grande de pivô, tá? Ele não só se deu aqui ao pivô de reversão, né, propriamente dito, mas ele faz também pra gente aqui a quebra de regiões de preço extremamente importante que estava reforçando pra gente esse processo de reversão. Então, primeiro que você tinha um processo aqui, uma formação gráfica descendente, de triângulo descendente, que já indicava que ele estava num processo aqui de distribuição. Segundo, você tem a quebra dessa LTA e você tem, basicamente, ele fechando abaixo desse nível de preço que começa a se validar como um nível de resistência. Ou seja, o primeiro candle do dia de hoje, exatamente desse pregão de hoje, ele validou para a gente aqui um processo, um evento completo de reversão no índice segundo Charles Dow. Então você tem aqui um cenário perfeito para você operar nessa ponta vendedora nesse dia operacional. Claro, não necessariamente que você tinha que vender essa barra, mas você tinha um grande sinal que um evento grande de reversão estava acontecendo, ou seja, então qualquer movimento contrário, a partir desse movimento, você já não considera mais ele como um movimento impulsivo, você já vai começar a considerar ele como um movimento quê? Como um movimento corretivo. E aí você observa que foi isso exatamente que aconteceu aqui. Você vê que ele faz esse movimento de baixa, você já olha para esse movimento a partir desse momento que ele valida o processo completo de reversão como um movimento de 100%, e você já olha para esse movimento como um movimento corretivo. Movimento corretivo esse que pode ter retraído aí provavelmente 38% desse movimento de baixa. Olha, considerando o dia de hoje, ele retraiu 38% desse movimento de baixa. Se eu colocar aqui em cima também, basicamente, pouca diferença, mesma coisa, 38%, ok? E aí, o que eu comentei? Ontem eu comentei lá no Instagram que era interessante para a gente pensar em vender índice na ponta vendedora, era interessante esperar ele fazer um evento exatamente similar a esse aqui, que era fazer esse movimento de baixa, fazer uma troca de polaridade nessa região e deixar um gatilho que indicasse continuação para a gente vender. Ele não testou aqui essa região extrema, mas ele validou o evento, né? Ou seja, ele fez exatamente esse evento aqui. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, tem um link aqui na descrição para você me seguir. Eu sempre estou compartilhando lá algumas informações relevantes sobre trade, desde o princípio técnico, também a parte comportamental. Perfeito? E aí, exatamente nessa barra, você vê que ele entra aqui num processo de formação de bandeira. Eu não vou adentrar muito aqui na leitura de candle a candle, a formação gráfica que ele fez aqui, o gatilho, por que nós fizemos essa venda aqui? Inclusive aqui ele validou um gatilho operacional que eu chamo de PCA de venda. Esse gatilho operacional de venda, entre outras, vários gatilhos operacionais, ele está dentro do meu curso completo que eu gravei, com uma composição de 7 módulos que muito em breve ele vai estar disponível dentro de um projeto chamado Bereshit, ou seja, o curso ele vai fazer parte de toda uma estrutura acadêmica, educacional, que vai realmente direcionar você a como operar no mercado, a como ler e operar no mercado, no day trade, né, com maestria. Perfeito? Bem, dito isso, ele deixa aqui pra gente, então ele faz um movimento impulsivo, a partir da abertura de hoje, ele nos entrega esse movimento impulsivo, faz uma correção, essa correção aqui eu poderia aprofundar e observar que ela foi uma correção ABC, baseado na escola de Elliott, mas não vem o caso aqui agora, tá bom? Se você inclusive quiser que eu fale um pouquinho depois sobre Elliott, tá? Deixa nos comentários aí que eu vou avaliar e vou colocar também na minha lista de aulas que eu desejo estar inserindo aqui no YouTube, compartilhando com vocês ao longo do tempo. Perfeito? Ele faz esse movimento de baixa, ele faz essa retração e aí ele deixa para mim esse candle 16, tá? Esse candle 16 ele passou para mim a informação que eu precisava para acreditar que ele provavelmente ele iria dar continuidade
a essa tendência de baixa, validando para mim um segundo pivô dentro do intradiário, né, que seria possivelmente se validaria a partir da perca desse candle 6. E olha só, nós fizemos a nossa venda aqui, foi um stop de 275 pontos e nós fizemos aqui saímos aqui exatamente nessa região dos 121 mil pontos com 550 pontos, ou seja, um trade exatamente de 2 para 1. E foi uma operação basicamente sem calor algum, extremamente técnica, né? Eu tinha aqui, por exemplo, se eu for querer acrescentar, né, mais informações, eu tinha a média de 20 períodos, eu tinha a VWAP, mas focando aqui somente na ação do preço, né? Ou seja, no conceito de validação, de reversão de uma tendência, de pivôs, de candlesticks. Dentro dessa estrutura da análise técnica mais clássica, quando você não fica preso a indicadores, você já consegue notar uma formação gráfica que tinha total contexto para você executar uma venda aqui, tá bom? E aí nós fizemos essa venda, eu fiz a projeção desse movimento para baixo, ele me deu um alvo exatamente aonde eu queria, que era um alvo de risco-retorno 2 para 1 e sendo totalmente técnico aí essa operação, tá bom? E aí o que você observa aqui agora? Olha só, ele dando continuidade, olha, entrou num novo processo corretivo, que passou praticamente toda a extensão do final da manhã para a parte da tarde, ó, e exatamente agora às 2 horas ele rompe e entrega aqui um movimento de continuação. Só que observa que o que eu chamo de vácuo, que é esse espaço aqui entre um nível e outro nível de preço, ele já cumpriu. Então provavelmente ele já pode começar a se segurar por aqui. Perfeito? Bem, foi esse trade que nós fizemos, tá? Dentro do pregão de hoje. E esse trade ele teve toda essa estrutura técnica que foi compartilhada com você. Então, é muito importante você entender esse princípio de reversão de uma tendência, segundo Charles Dow, porque muitas vezes você vai estar olhando para um gráfico que ele vai estar dando sinais claros de que uma possível reversão iminente está prestes a acontecer e você vai ficar fazendo um trade ainda a favor daquela tendência que já está dando grandes sinais de exaustão e aí provavelmente você vai tomar stop, tá bom? Bem, é isso que eu queria compartilhar aqui com você nessa aula, né, dentro aqui do YouTube. Espero que você esteja realmente gostando do que está sendo compartilhado aqui com você. Deixa seu feedback aí, o que você achou da aula, se toda a entrega que eu estou iniciando aqui dentro do YouTube. Esse ano vai ser um ano que eu vou estar presente aqui. O meu objetivo é postar aí pelo menos 3 vídeos semanais aqui no YouTube. Então deixa seu like aí e até a próxima. Um abraço.